Saudações! Sejam bem-vindos a mais uma aula do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Livro 3, Módulo 2, Ensinos Diretos de Jesus. Roteiro 1, O Jogo de Jesus. Neste roteiro nós vamos estudar sobre a fala de Jesus quando ele diz que o seu jugo é leve. E vamos entender a necessidade de nos submetermos a esse jugo. Tópico 1, Texto Evangélico. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 25 e 26, 28 e 30. Por esse ensino direto, Jesus nos faz ver a importância do seu Evangelho como rota segura da conquista da felicidade verdadeira. Tópico 2. Interpretação do texto evangélico. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Mateus capítulo 11, versículos 25 e 26. As lições do Evangelho têm caráter atemporal. Orientam o discípulo à época em que o Cristo esteve no plano físico, naquele tempo. Orientam no presente e orientarão nos dias futuros, independentemente do nosso estágio evolutivo. Importa considerar que Jesus continua conosco, sempre solícito, disposto a nos ensinar como edificar o reino dos céus em nós mesmos. As palavras graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, indicam, além de louvor, reverência e submissão ao jugo ou vontade de Deus, ó Pai, Criador Supremo, Senhor do céu e da terra. Os vocábulos céu e terra revelam, respectivamente, e sob forma simbólica, os valores imortais que transmitem felicidade eterna, céu, ao espírito e o campo ou laboratório das experiências necessárias ao aprendizado humano, a terra. Jesus louva o Criador Supremo porque certas verdades são reveladas aos pequeninos e ocultas aos sábios e instruídos. Na linguagem do Evangelho, pequeninos faz referência aos humildes, às almas pacíficas e boas que se encontram abertas aos ensinamentos morais do Cristo. Os sábios e instruídos representam um grupo de intelectuais ciosos do saber que possuem. Por se julgarem donos da verdade, são incapazes de perceber que revelam o estado de ignorância moral em que se encontram por ora. São os intelectuais de todas as épocas que enxergam através de lentes míopes, mas se avaliam como superiores aos semelhantes, porque possuem alguma cultura fornecida pelo mundo ou em razão da posição social ou econômica que ocupam. Na verdade, quem se julga sábio entroniza a própria ignorância, pois a verdadeira sabedoria consiste em aplicar o conhecimento na construção do bem, por meio de exemplificações moralmente elevadas. Os sábios e instruídos a que Jesus faz alusão se revelam paradoxalmente incapazes de entender as orientações espirituais básicas, uma vez que trazem o espírito saturado de arrogância e de vaidade. Vemos então no início dessa fala de Jesus que essa orientação que ele traz, ela não se aplica só àquele momento. É uma orientação que ali para os discípulos era uma instrução e para nós, para aqueles que ainda ouvem esse ensinamento, continua sendo uma orientação, uma palavra que não só consola, mas também nos diz o quanto devemos encarar os desafios. Fala também Jesus sobre a questão de ocultar aos sábios e revelar aos pequeninos. O que Jesus quer dizer com isso é que aquelas pessoas que são instruídas pelo mundo, ou seja, adquirem os conceitos científicos, os títulos acadêmicos, muitas vezes elas
fecham os ouvidos para a realidade que Cristo quer apresentar. E isso ele compreende como natural, porque essas pessoas muitas vezes são tomadas pelo orgulho, pela vaidade, pelo sentimento de superioridade. E fazendo isso, elas se perdem, elas deixam passar a oportunidade de compreender melhor até sobre o reino de Deus. E ao fazer isso, elas, ao contrário, se afastam do reino dos céus, negando, entendendo que tudo, a questão da fé, ela não pode ser aceita porque a ciência, entre aspas, não consegue explicar uma série de fenômenos e não consegue explicar essa relação com o mundo espiritual. Por isso que Jesus, ele agradece a Deus por permitir que mesmo aqueles que não têm a instrução formal ou aqueles que são dotados de títulos acadêmicos, mesmo eles são capazes de compreender o reino dos céus e que, na verdade, eles compreendem até melhor, talvez porque não estejam cegos com a visão obstruída pela vaidade, pelo orgulho, e com isso conseguem compreender os ensinamentos do Cristo. Os humildes, ao contrário, por se curvarem aos desígnios divinos, não se julgam superiores. Sendo espíritos mansos e benevolentes, captam a essência das verdades imortais por inspiração superior, ainda que na reencarnação se apresentem desprovidos de maiores conhecimentos intelectuais. Jesus exemplifica a sujeição à vontade de Deus quando afirma: sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Ele tinha certeza de que seus ensinamentos jamais se perderiam. No caminho do progresso, o que a alma não aceita hoje, aceitará no futuro. Entretanto, Jesus respeita o livre-arbítrio dos seus interlocutores de aceitar ou rejeitar as suas sábias orientações. Não nos esqueçamos de que o Evangelho é para ser semeado e, a partir daí, germinar, crescer e frutificar no coração. O exemplo do Cristo ilustra o tipo do comportamento que devemos adotar perante pessoas que rejeitam ou desconhecem os ensinos espíritas. Precisamos respeitar com serenidade a indiferença ou as opiniões contrárias emitidas sobre a doutrina espírita. Com o tempo, todas as criaturas humanas absorverão seus princípios. Atrás do aprouve do Pai, pode estar presente o recurso menos agradável, mas imprescindível ressarcimento de débitos pretéritos ou outros destinados à aferição das conquistas já operadas com vistas ao futuro. O Mestre demonstra que os espíritos que rejeitam as verdades do Evangelho o fazem porque estão transitoriamente incapacitados de enxergar mais além. O orgulho é a catarata que lhes tolda a visão. De que vale apresentar a luz a um cego? Necessário é que antes se lhe destrua a causa do mal. Essa condição nos faz lembrar a seguinte afirmativa de Paulo: e se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 8, versículo 2. Um ponto importante é que Jesus, ele sabe que existem pessoas, existem espíritos que não têm olhos para ver nem ouvidos para ouvir a sua mensagem, ou seja, que são tomados pela vaidade, pelo orgulho e não têm condições de permitir que a mensagem de Jesus chegue até eles, entre no coração deles. Mas isso não preocupa Jesus, porque Jesus respeita o livre-arbítrio. Os espíritos superiores compreendem a importância do livre-arbítrio e, por isso, eles não exigem. Por isso, Deus, que é a origem de tudo, ele sabe que todas as suas criaturas vão caminhar até ele no tempo delas. E é por isso que Jesus, ele coloca essa fala agradecendo a Deus por permitir que os humildes compreendessem sua mensagem, os humildes soubessem dos ensinamentos de Jesus, entendessem os ensinamentos de Jesus, enquanto os sábios não têm condições de reter esse ensinamento, porque estão ali enclausurados na sua vaidade, nos seus títulos. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração,
e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Este texto revela uma das mais belas e consoladoras manifestações de Jesus. Demonstra a sensibilidade do educador cônscio de seu ministério e do que efetivamente necessita ser repassado ao aprendiz. Sabemos, como cristãos e espíritas, que Jesus possui a suprema graça divina. Dele flui o bem superior, em razão de sua íntima e perfeita união com o Pai Celestial. Em tais condições, um desejo ardente domina o seu amorável coração, tornar os homens tais como ele é, fazê-los co-herdeiros com ele da paterna herança. A ternura expressa no vinde a mim indica a possibilidade de nos libertarmos do peso das provações. É um apelo sincero que se assemelha às mãos estendidas, ao abraço fraterno, ao secar de lágrimas, à oferta de ombro amigo, e é também manifestação de socorro, consolo e proteção. Criados simples e ignorantes, optamos, contudo, em perambular pelos desvios que nos afastam do caminho do bem, a despeito das inúmeras oportunidades de elevação que nos são oferecidas. Esse trecho revela a bondade infinita de Jesus e de Deus, porque nos coloca diante da possibilidade de, a todo momento, recorrer a Jesus. Jesus ali se coloca como aquele pai que está sempre disposto a ajudar os filhos. Ele se coloca ali como aquele médico operoso que está a todo momento disposto a curar as feridas. Ele se coloca ali como o amigo fraterno que a todo momento está à disposição para aquele que está em sofrimento. Mas há um ponto importante. Quando Jesus fala, vinde a mim, significa que Jesus não vai obrigar ninguém a receber um jugo leve. Aqueles que desejarem, continuando sofrer com um jugo pesado, jugo nada mais é do que um aparelho, do que a canga que se colocava nos animais para que aqueles animais de grande porte, os bois, pudessem tracionar veículos. E, portanto, Jesus ele fala que existe o jugo leve, se existe o leve, existe o pesado. E ele se coloca à disposição para socorrer aqueles que precisam, mas ele respeita o livre-arbítrio. Por isso que ele fala, vinde a mim. Ele se coloca à disposição, mas ele não vai atrás arrastar, buscar ninguém. Ele está pronto, está à disposição, está ali esperando com o seu jugo leve. Mas aqueles que preferem suportar o jugo, os fardos pesados, sem olhar para o jugo leve, ele também deixa essa alternativa, essa escolha, respeitando o livre-arbítrio de todos nós. O ser humano, para ser feliz, necessita desprender-se da opressão que a vida material proporciona. A questão que se coloca naturalmente não é a do Cristo vir até nós, mas decidirmos, efetivamente, ir ao encontro do Cristo. Faz-se necessário, pois, que o ser humano priorize a sua felicidade, orientando-se pelo poder do amor. Assim, quando Jesus afirma, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei, destaca que a força do amor é a única capaz de produzir paz e alegria duradouras. O jugo do Cristo é o jugo do amor, que educa e promove o ser humano. Sob sua tutela, conhecemos e colocamos em prática a sua doutrina, que se resume na prática da caridade. Entretanto, agindo como espíritos rebeldes e imaturos, fugimos de sua assistência através de ações infelizes contra nós próprios e contra o próximo. Percebemos então que, na fala de Jesus, nós temos a orientação para nos desprender dos sofrimentos materiais, dos sofrimentos terrenos. Só que, para sair desse ciclo de sofrimentos, precisamos também renunciar às questões materiais. O jugo leve que o Cristo apresenta é justamente leve porque está livre das amarras da vida material. Só que isso exige uma renúncia. E é isso que Jesus propõe para nós. E ele se coloca como o auxiliar nesse processo do desprendimento, da busca pela verdadeira vida, que é a vida espiritual.
É importante não nos submetermos às pseudo-necessidades alimentadas pelo ego, que, por serem fictícias e transitórias, atordoam os sentidos e envenenam os sentimentos, obliteram o raciocínio, impondo obstáculos à melhoria espiritual. O atraso moral torna o espírito escravo de paixões inferiores, em que o orgulho e o egoísmo estabelecem reinado desolador. Libertos, porém, dos apelos inferiores, fazendo opção pelo amor do Cristo, constata-se que o seu jugo liberta e ampara por estar fundamentado no amor. Os versículos 29 e 30 do registro de Mateus trazem uma promessa de Jesus que deve ser considerada com muita seriedade. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Importa destacar que se o Cristo fala do seu jugo, é porque existem outros jugos, como o das paixões inferiores anteriormente assinaladas. Nessas condições, a pessoa corre o risco de ficar indiferente ao bem, preferindo manter-se à margem da vida, indolente, então subjugada pelas oscilações dos interesses egoísticos que lhe alimentam a existência. Presa às manifestações do egocentrismo, passa a ignorar o valor do sacrifício em benefício do próximo, incapaz que se encontra de renunciar às atrações impostas por posições e cargos existentes na vida em sociedade. É necessário ficarmos atentos ao real sentido dessas palavras de Jesus, evitando-se qualquer tipo de equívoco. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não existe na transcrição estímulo à falta de compromisso moral, quando Jesus anuncia: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Nem a ociosidade quando afirma: encontrareis descanso para a vossa alma, ou ainda desprezo pelo esforço e pelo trabalho, quando alega que o seu jugo é suave e que o seu fardo é leve. Recordemos que o processo de renovação do bem exige dedicação e persistência, obtida em geral à custa de suor e lágrimas. Jesus expõe de maneira bem clara em que consiste o seu caminho. Ele não coloca para o homem um caminho de inércia, um caminho só de prazeres, de satisfações. Ele coloca que, primeiro, se quiserem seguir a Jesus, é preciso fazer como ele, é preciso aprender a exercitar sua transformação moral. Por isso que ele fala que sou manso e pacífico, que sou manso e humilde, que sou puro de coração. Ele coloca, primeiro então, que para chegar até o Cristo, ir ao Cristo e chegar até ele, é necessário passar por esse processo de purificação, de progresso espiritual, de progresso moral. Mas ele fala mais que esse caminho não é um caminho de relaxamento, não é um caminho de inércia, é um caminho de trabalho. Só que ele fala que o jugo e o fardo são leves e suaves, significando que trilhar esse caminho até o Cristo é um caminho, sim, de trabalho, de suor, de lágrimas, mas também que elas são menores, são mais leves do que o caminho de quem se apega à vida material, de quem se apega aos sentimentos inferiores. Com isso, Jesus nos convida a estar sempre caminhando com Ele, não esquecendo a necessidade do trabalho, a necessidade da reforma íntima, mas sim compreendendo que esse caminho é um caminho de menos dor, de menos sofrimento do que o caminho de quem faz as escolhas pelos sentimentos inferiores. Esse, então, era o conteúdo que tínhamos para esta aula. Agradeço muito sua atenção e peço que você curta, comente e compartilhe para que outras pessoas possam ter acesso a esse nosso estudo da doutrina espírita. Muita paz e muita luz.